Nessa expedição, a nossa equipe desvenda os mistérios e curiosidades que rodeiam um animal por vezes injustiçado pelo homem. O morcego, que ao contrário do que muita gente pensa, é mais mocinho do que ladrão de sangue. Pequenos, velozes, de hábitos noturnos e por vezes temíveis. Graças às lendas da cultura popular ocidental, eles ganharam ares vampirescos, proibidos. Mas acredite, este ser de fama obscura é mais mocinho do que ladrão de sangue. Afinal, desempenham um importante papel na manutenção e conservação de nossas matas. Nossa equipe veio até o município de Atibaia, no interior de São Paulo, para conhecer um pouco mais sobre os pequenos mamíferos voadores, os morcegos. Eu estou com a Miriam aqui, ela é especialista nisso e eu vou chamar o Marcelo Santa Clara para vir até aqui e mostrar para a gente o local dessa busca. Isso, a gente vai passar a noite aqui atrás desses pequenos voadores. De hábitos crepusculares, quase todos os morcegos são ativos à noite, com exceção do grupo das raposas voadoras. E enquanto eles não chegam, aproveitamos para aprender mais sobre alguns habitats da espécie neste trecho do Brasil. Essa região é a Serra de Tapetinga, né, pertence ao município de Atibaia e é um parque municipal, é o Parque da Grota Funda. Faz parte de um plano para fazer o contínuo Cantareira e emendar, na verdade, várias áreas verdes, né, e compor, na verdade, uma área imensa, né, de área de proteção ambiental. E também um ponto importante para os pesquisadores de morcegos. E aqui nessa região existem muitos morcegos? Existem. Das 160 espécies, a gente calculou, a gente já coletou 25 espécies das dietas mais variadas. Ao todo, mais de 1000 espécies. Delas, apenas 3 são hematófagos, isto é, se alimentam de sangue. Os Diphylla eucadata, Diaeumus riungi e os Desmodus rotundos. Encontrados apenas em alguns países da América do Sul, os morcegos hematófagos se alimentam do sangue de aves e pequenos animais, como o gado, uma presa fácil para estes sanguessugas. Sendo assim, nós humanos não estamos no cardápio destes seres. Melhor assim. Os morcegos são classificados de acordo com a alimentação. Os insetívoros gostam de mosquitos, mariposas, besouros, baratas e outros insetos, capturando-os em pleno voo. Já os polinívoros ou nectarívoros preferem néctar, pólen e, às vezes, parte das flores. Os carnívoros buscam peixes, rãs, camundongos, aves e até mesmo outros morcegos. Os piscívoros mais sofisticados, além de peixes, incluem na dieta crustáceos e insetos. Agora, os mais temidos e injustiçados, os hematófagos, se alimentam exclusivamente de sangue de animais e aves. E, finalmente, os frugívoros. A maioria deles comem, basicamente, frutas e sementes. Tá aí um grupo importantíssimo para a manutenção das matas. Afinal, atuam como eficientes dispersores de sementes. A prova disso está aqui. E aqui, na verdade, na folha a gente tem a amostra de fezes de morcego aqui, tá, com a semente eliminada. Então esse fruto pequeno que ele engoliu inteiro passa pelo trato digestório e as sementes pequenas saem nas fezes. Quase igual ao trabalho dos pássaros, só que o morcego é ainda melhor. Como no caso ele elimina as fezes, passa pelo trato e ele sofre uma escarificação, é como se fosse uma raspagem na semente, quando a semente cai no solo ele germina com uma facilidade maior. Quer dizer, está pronto para ser plantado. Isso. E desse lado tem uma semente aqui, ó, de aves. Então as aves eliminam ácido úrico, que é essa secreção branca junto com as sementes. No caso dos mamíferos não tem essa eliminação de ácido úrico. Então essa seria a diferença, mas quer dizer que aves e morcegos estão explorando o mesmo recurso nessa área. Por causa da preservação. Sim. Um durante o período diurno, outro durante o período noturno. Em cada região, os morcegos elegem suas frutas e sementes favoritas. Entre tantas, encontramos uma planta chamada solano.
E é típico de área que sofreu pelo menos alguma mexida nessa área. Seria uma floresta secundária. Isso. E ela fica para cima ou para baixo? Não, ela fica voltada para cima. Para cima. Então, isso aqui é bem característico da dispersão por morcego. Então, sempre os frutos ficam voltados para cima, eles ficam dispostos fora da folhagem, né, e sempre em cacho. Aí o morcego vem em voo, né, e normalmente ele captura ainda em voo. Retira um fruto, localiza pelo odor, né, e sai voando carregando o fruto. Então, os frutos também têm que ser pequenos para possibilitar o carregamento durante o voo. A principal ferramenta do morcego frugívoro para buscar seu alimento é o olfato. Com uma cheiradinha desse narizinho estranho, ele consegue não só achar a fruta, como também saber se ela está no ponto. Um pouco à frente encontramos uma das plantas mais procuradas pelos morcegos nesta região, a pioneira. Você pode perceber que as infrutescências, elas são voltadas para cima. Então, esse tipo de infrutescência facilita a retirada em voo. Infrutescência é frutinha, né? Isso, é um conjunto de frutos. Conjunto de frutos. Então, é uma espiga, né, voltada para cima, fora da folhagem, né, cheio de frutos, e daí o morcego, em voo, coleta com os pés e leva à boca. E ele tem essa característica de espiga e ele come como se fosse uma espiga de milho mesmo. Para descobrir como o homem pode usar este exército de voadores para o reflorestamento de áreas degradadas, viajamos até o município de Fênix, do Paraná. Em meio a tubos de ensaio, amostras de sementes e fezes, pesquisadores da Embrapa de Curitiba colhem pistas dos frutos preferidos dos morcegos e das sementes extraem essências que aguçam o paladar destes mamíferos voadores frugívoros, que podem ser fisgados pelo olfato. Para extrair os frutos, extrair o óleo, os óleos essenciais desses frutos, esses frutos são retirados, né? São colocados nesse balão, esse fruto está fervendo, ele vai ferver e os óleos, o vapor produzido, tudo que tá nesse fruto vai sendo carregado para cima dessa estrutura e ele fica condicionado nessas ampolas aqui. Bem vedado para não sair, porque isso é um óleo, né? Um cheiro, então esse cheiro pode contaminar alguma outra coisa dentro do freezer, então ele é bem vedado. Os morcegos têm olfato, paladar e audição extremamente desenvolvidos. E uma vez encontrada a fórmula da essência ideal, o jogo de atração começa. E com ele, o reflorestamento. Quando ele vê que não é um fruto, não é um alimento, ele vai se deslocar e vai para a área buscar o recurso. Mas nesse tempo que ele ficou ali buscando, tentando entender o que era aquilo, ele vai defecar. Por quê? Porque os morcegos defecam em voo, diferente das aves que precisam ficar empoderadas. Então ele defeca durante o voo e aumentando o banco de sementes da área. Nós viemos até o Museu de História Natural aqui de Curitiba para acompanhar um pouco mais o trabalho de pesquisa feito com 3 espécies de frugívoros, dos morcegos que se alimentam exclusivamente de frutos e sementes. Vamos lá? Gladson Bianconi é um dos mais antigos nessa pesquisa. Essa é a etapa mais difícil, essa agora? Sem dúvida, porque é uma etapa que demanda testar muitos compostos, porque um óleo essencial tem dezenas de compostos químicos e descobrir se é uma combinação de 2 ou 3 ou apenas um demanda muito tempo e muito esforço. Então, assim, é, sem sombra de dúvida, a parte mais desafiadora do projeto. Cai a noite no Vale do Ivaí. No morcegário do museu, a essência mostra sua eficácia. Bom, o morcegário está aqui atrás da gente, a gente esperou escurecer, porque o Gladson disse que é um horário melhor, né, Gladson? É isso? Animais têm hábitos, esses morcegos têm hábitos noturnos, né? Morcegos têm hábitos noturnos, daí eles respondem melhor aos testes nesse horário, né? E agora a gente vai colocar as essências que já estavam lá preparadas, né? Laís, a partir do momento que você pendura aí, eles já vão sentir, eles já vão vir atrás? Já. Esse momento que a gente sai do morcegário e deixa filmando para não ter uma alteração, para depois ver
onde foram essas investidas, onde esses animais foram, né? Em quais estímulos diferentes. E a gente contabiliza o número de investidas, né, em cada um dos septos. E assim a gente testa os diferentes compostos químicos para chegar e saber qual ou quais os compostos responsáveis pela atração dos morcegos ao cheiro. Ele controla populações de insetos, tanto na área rural quanto na área urbana, né? Então pode beneficiar o controle de pragas agrícolas, dispersam sementes, polinizam plantas. Então assim, a importância ecológica desses animais é uma coisa absurda. A pesquisa começou no ano de 2000 e desde então enche de esperança biólogos e pesquisadores que querem transformar a técnica em uma ferramenta de recuperação florestal. Um trabalho iniciado pela pesquisadora Sandra Bosme-Kitt e Gladson Bianconi. Como que vai ser a aplicação dessas essências a partir do momento que já tiver na produção de grande escala? Assim como qualquer outra técnica voltada à recuperação de áreas florestais, ela vem a somar em qualquer iniciativa voltada à recuperação ou de áreas de preservação permanente, ou de reservas legais, em áreas de floresta atlântica ou até em outros biomas brasileiros ou até fora do Brasil. Mas vale lembrar que esta dinâmica é parte do trabalho de reflorestamento. Para que tudo dê certo, o homem tem de plantar mudas maiores numa determinada área e espalhar pelos ambientes pequenos cestos de borracha com essência para atrair os morcegos. E aí ela vai ser aplicada junto com outras técnicas de restauração, não isoladamente, mas com outras técnicas de restauração. De volta com o Good News e os morcegos. Em meio aos fragmentos de Mata Atlântica, o bioma mais ameaçado do Brasil, encontramos este eficiente aliado do reflorestamento. E para conferir de perto como é a vida deste mamífero voador, a nossa equipe passa a noite na Mata de Atibaia, interior de São Paulo, para acompanhar os trabalhos de um grupo de biólogos que estuda este animal. De volta ao Parque da Grota Funda, próximo ao município de Atibaia, em São Paulo, a bióloga e zoóloga Miriam Hayashi prepara os equipamentos para mais uma noite de capturas. Então, para fazer a coleta dos morcegos, a gente utiliza uma rede de neblina, que é uma rede extremamente fina, que tem como princípio formar 3 ou 4 bolsas, né? O morcego cai, bate na rede e cai nessas bolsas e se emaranha. Mas será que contaremos com a ilustre visita desses voadores? Algumas pistas indicam que sim. Miriam, por que escolheu esse local? Tem indícios aí que eles passam por aqui, né? Isso. Um dos indícios seria a deposição de fezes, que ele eliminou durante o voo. E nem bem acabamos de montar a rede, olha só o que encontramos. No caso, a borboleta aqui foi pega. Ela também é alimento de algum tipo de morcego, alguma espécie? A mariposa, a mesma ordem, né? E no caso tem a mariposa de hábito noturno. Aí sim, serve de alimento para morcego insetivo. Mas a borboleta, que é diurna, é um Lepidoptera diurno, não. Pô, ela caiu de gaiata aqui, né? Bonita. Foi embora. Ainda na mata, agora a ideia é encontrar outras rotas de passagem dos morcegos. Uma árvore sobre a outra. O autor dessa obra já dá para imaginar quem, não é mesmo? Provavelmente é um morcego que se alimentou da figueira e em voo ele despejou a semente ali em cima, num local totalmente inapropriado para germinação. E a gente está vendo que de um tronco morto está germinando uma planta. Quer outra característica do morcego frugívoro? Além de se alimentar de uma enorme variedade de espécies de plantas, ele também percorre uma vasta área em curto tempo. Porque como ele se alimenta num determinado local e depois em voo ele vai borrifando as sementes, né, ao longo da trajetória, ele nunca come onde ele retira o recurso.
Então ele acaba acessando áreas que às vezes um outro dispersor que é terrícola ou terrestre, né, ele demoraria muito tempo para percorrer e chegar até essa área. Então nessas áreas, por exemplo, principalmente aqui em Atibaia, aqui tem grandes altitudes, tem muito obstáculo, né, geográfico para transpor, às vezes o morcego seria o mais indicado para fazer a dispersão das sementes em locais inacessíveis. Com o sol a pino, os morcegos se recolhem. E neste caso, ocos de árvores, vãos de telhados, grutas e cavernas viram esconderijos perfeitos. Miriam, aqui a gente está numa gruta aí próximo do local onde a gente armou as redes, né? Isso. Essa é chamada de grutinha. A gente normalmente, quando faz coleta à noite, a gente coloca na entrada da gruta uma rede e a gente tem capturado glossófaga, que é a espécie nectarívora, e tem pego carolha, que é a espécie frugívora. Então quer dizer que é uma coabitação. E aí esse tipo de abrigo é o chamado abrigo diurno, que é o local onde o morcego fica durante o dia descansando. E aí sempre o pessoal relaciona com caverna e gruta, mas ele pode ficar, por exemplo, numa copa de árvore, ele pode ficar numa folhagem um pouco mais fechada, ele pode ficar em oco de árvore. E essas duas espécies, por exemplo, elas optaram por ficar nesse. E você, sabe por que o morcego fica de ponta cabeça? E é para facilitar, na verdade, a saída em voo. Como o joelho dele é ao contrário, né? Ele tem o joelho para trás. Se ele ficasse nessa posição que a gente fica, primeiro que ele não tem os pés planos, né? Então ele não consegue ficar, né, apoiado sobre os pés. E aí, se ele ficar de cabeça para baixo, ele consegue livrar o membro dianteiro, bate as asas mais facilmente e já sai no arranque. Redes montadas, é hora de esperar o sol cair. E nesse lugar não é sacrifício nenhum. Para depois conferir as redes. Miriam, a gente está em busca dos morcegos, né? Mas a gente está agora do lado de um lago. Por quê? Aqui nessa região tem espécies carnívoras. E normalmente a alimentação dele ou são pequenos roedores, são os anfíbios. Os anfíbios, como eles precisam vocalizar para atrair a fêmea, o morcego aproveita esse tipo de vocalização para localizar os indivíduos na lagoa e para facilitar a captura. Esse que está vocalizando no fundo, dá para ouvir? Gol, não... Gol, gol, gol. Dá pra ouvir. E a mais barulhenta da noite é justamente a menor delas. Essa é aquela que estava vocalizando, fazendo gol, gol, gol. Essa que a gente estava escutando até agora há pouco. É a arranca-cachorro. Os morcegos adoram ela? Na verdade, eles pegam o que tiver disponível. O que tiver disponível. A tendência é não pegar o sapo, porque o sapo tem aquelas duas glândulas paratoides, que é a glândula de veneno. Normalmente ele pega os rãs. E mesmo desse tamanho, o morcego consegue achar aqui na beira do lagoa? Às vezes quando está vocalizando, quando fica exposto, sim. Normalmente ele tende a pegar outros maiores. Esse, qual é a espécie dele? Esse aqui é uma perereca, tá vendo? Ela tem as ventosas, tanto que ela tá agarrada, ó, nos dedos. Agarradinha. É. Um pouquinho assustada, né? Um pouco assustada, mas ó, as pernas longas, ó, como ela reclama. Ui, ela tem um espinho aqui, ó. Ela tem um espinho? Ali, ó. Ela entra com tudo, né? E olha como ela reclama. Mas Miriam tem suas táticas para fazer este anfíbio ficar imóvel, paradinho. Tô vendo, minha mão tá toda grudenta. Vou bater uma foto. Olha. Ó, ela se finge de morta. Continuamos nossa busca pelos morcegos frugívoros. Na primeira rede, nada. Na rede seguinte, um pouco mais tarde... Bom, nessa rede aqui, Miriam, tem parece que dois ali, né? Vamos dar uma olhada de perto. Para retirar o morcego da rede, normalmente você tem que ver o lado que ele caiu. Então você viu que ele está naquela bolsa, né, do jeito que ele bateu na rede e caiu. Então eu tenho que dar a volta. Vai pegar ele pelo outro lado. Isso. Então eu vou tentar ver um jeito mais fácil de tirar ele da... Ó, aí eu pego com a pinça. Tá bem enroladinho, né? Ó, tá vendo que aqui dá para perceber que ele tá com o corpo parcialmente livre, ó.
vendo que ele fica vocalizando. Entre os morcegos capturados da noite, um deles é o nectarívoro, um pouco diferente dos frugívoros. Morcego nectarívoro, aí ele tem a folha nasal, então é da mesma família dos frugívoros, só que ele tem um focinho alongado, ó. Então olhando de perfil, bem mais longo, um focinho bem mais longo do que os frugívoros, para facilitar na hora da captura do néctar da flor. Bem diferente. Bem Ele diferente. entra com o focinho dentro da... A língua dele, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. É longa também e na parte frontal da língua ele tem uma papila, que é, na verdade, como se fosse uma escova, com cerdas na ponta, que daí na hora que ele coloca a língua várias vezes dentro da flor, ele consegue extrair maior quantidade de néctar. E esse som dele? É uma vocalização, às vezes para alertar os outros, que ele foi capturado, e aí para os outros tomarem mais cuidado com essa área aqui, ou senão às vezes é por estresse mesmo. A ecolocalização também é um outro sentido bem aflorado nos morcegos e funciona basicamente da seguinte maneira. Pelas narinas ou pela boca, ele emite ondas ultrassônicas acima de 20 kHz, inaudíveis para os humanos, mas claramente percebidas pelos voadores. Ao atingir obstáculos no ambiente, essas ondas voltam em forma de ecos, o que dá aos morcegos a posição exata de tudo à sua frente. Ferramenta especialmente útil na hora de caçar insetos voadores ou desviar de árvores no escuro, e até mesmo na comunicação entre mãe e filho. Vale lembrar que a ecolocalização dos morcegos é bem parecida com a de outros animais, como golfinhos e baleias, e foi estudando estas características dos bichos que os cientistas desenvolveram os sonares de navios e os aparelhos de ultrassom. Olha, agora ele está eliminando fezes amarelas, provavelmente com pólen. Além do cardápio, os morcegos se diferenciam também por algumas características estéticas, um ótimo truque para atrair as fêmeas. A coloração do ombro, que dá um nome popular. Por que ele fica com o ombro desse jeito? Porque ele tem uma glândula embaixo que solta um cheiro almiscarado, meio doce, que até dá para sentir, né? Que é para dizem que é para atrair a fêmea. E sente o cheiro. Tem um cheirinho, não, meio doce, ó. É, um cheirinho de flor mesmo, né? Parece que é de uma flor doce, né? Depois de capturados, os morcegos são recolhidos. A biometria é feita lá na sede do campo de pesquisa. As fezes coletadas no fundo do saquinho dão pistas do tipo de semente que ele tem comido. Ou melhor, ela. Eu vejo aqui que ela é fêmea. Checo a questão da gravidez com a palpação do abdômen. Não grávida. Aí eu posiciono o antebraço para medir. O padrão seria o antebraço direito. Tá? Normalmente, a medida do antebraço é suficiente para confirmação da espécie. Agora eu vou colocar ele num saquinho de plástico e vou utilizar a pesola para a checagem do peso. Solta. Ele pesa 27. Cada morcego capturado recebe uma anilha, esta espécie de anel de identificação. Ele serve para orientar os biólogos caso esta morceguinha seja capturada novamente. E o morcego, qual que é a vida dele? Depende no cativeiro ele pode viver 30 anos, né? Mas em ambiente natural, normalmente bem menos do que isso. Agora, a morceguinha está pronta para voar novamente, em busca de suas sementes. O morcego tem que ser solto no mesmo local? De preferência. Aqui, como as redes que foram montadas perto, então eu posso soltar em qualquer uma delas. Né? Mas se a distância fosse muito grande, o ideal é chegar o mais perto possível da rede que foi coletada. Já mostra ali, ó. Já está com a anilha. Esse que a gente viu lá a biometria dele. Isso. Anilhadinho.
Foi aquele, então tava com a anilha. Fácil de identificar, né? Uhum. Agora ele vai. E para soltar é simples. Simples, só abrir aqui. Tira ele ponta cabeção. Aí, ó, foi. Foi. No saquinho ficou isso então, né? Depois dele solto, aí a amostra de semente ficou dentro do saquinho. Aí eu vou separar a semente, comparar com a coleção referência e identificar a dieta. E daí o trabalho está completo. Completo. Você pode rever esta e outras aventuras no nosso site redetv.com.br/Good News. Também estamos no Facebook, é só procurar por Good News, espaço Rede TV, tudo junto. O Good News de hoje fica por aqui e eu te vejo no próximo programa. Tchau!